Dá tempo de acabar? Dá tempo, sim. Se não continuar... Bom, você já está travando, minha voz já não está saindo igual. Se não continuar travando, eu não vou fechar minha imagem, não, mas já está travando. Júlia, deu para ouvir o finalzinho da questão 4? Ou caiu bem na hora? Oi? Deu? Não te ouvi. Júlia? Deu para ouvir o finalzinho da questão 4? Ó, a ideia é o seguinte, tá? Por que a profissão de fé pode ser considerada um manifesto parnasiano? Porque ela está ali, além de ser uma poesia, né? Uma poesia que fala sobre metalinguagem, a poesia, justamente por isso, porque ela está explicando, é uma poesia que explica como deve ser um poeta parnasiano. Um poeta parnasiano tem que seguir aqueles passos ali. Ele tem que ser o poeta que vai pegar a palavra, o poeta que vai lapidar a palavra, que vai dar a vida pela arte, arte pela arte, né? Pela estética. Então, ali é como se fosse um passo a passo, ensinando como que um poeta deve ser, um poeta parnasiano deve ser. Por isso que eu falei de linguagem metalinguística. Então, vamos lá agora, essa parte eu adoro, tá? Porque é a parte que tira sarro neles. E, né, como eu não tenho muito amor pelos parnasianos, eu acho ótimo essa parte. Esse poema que está aí embaixo, Sapos, eu falei já para vocês, é um poema, para vocês não, para você, porque a Duda não voltou, né? É um poema do Manuel Bandeira, que é modernista, e ele que deu abertura ali, né, no primeiro dia da Semana de Arte Moderna lá. Ele não foi declamado por ele, mas ele que... Então, aqui é uma paródia, não é uma paródia, na verdade, né? Paródia é quando você pega uma coisa e trabalha em cima. Aqui é uma obra irônica, tá? Com os parnasianos. Lembra que eu falei que eles só têm beleza, mas não tem conteúdo? Eles só têm estética sem conteúdo? E esse poema exatamente está falando isso. Olha lá. Enfunado o sapo, um saio, da penumbra aos pulos, os sapos à luz os deslumbra. Os sapos aqui, ele quer dizer que são os poetas parnasianos, tá? Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi, foi. Então ele quis dizer que, assim como o coachar dos sapos, é a linguagem deles, não tem nada, né? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Olha aqui, esse meu cancioneiro é bem martelado, ele já está falando aqui desse poema aqui que fala sobre o martelo do... Ele está fazendo uma ironia em cima daquele poema que fala que o martelo vai esculpir as palavras, tá? Então, ele vai jogando aqui, cada um desses sapos representa um dos poetas parnasianos, tá?
Ó, vede como é meu primo em comeriatos e arte, que nunca rimou em termos cognatos. O meu verso é bom, frumento, sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos, a forma, tá? Então aqui ele está falando de forma, tá? Ele está querendo dizer o seguinte, todos os poemas deles, como tem essa regrinha aí, até o próprio poema ensinando a fazer, eles fazem todos os poemas iguais. É como se fosse uma montagem de carro. Não tem lá uma montagem de carro, vai ser todos os carros iguais? Por exemplo, vai sair lá todos... cita uma marca de carro aí, Júlia, vai sair tudo igualzinho. Porque é uma montagem, todo mundo faz igualzinho, vai sair igualzinho. Não tem aquela beleza de ter um diferente, que é o que acontece nas outras escolas literárias, né? Escreve de uma forma, outro escreve de uma forma, às vezes o próprio poeta tem várias fases, ele escreve sobre vários temas, ele quer dizer que é tudo igualzinho, xoxo, sem graça, tá? Clame a saparia, né? Todos os poetas ali. Em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Não há poesia, porque poesia é beleza, né? Poesia é o que traz encantamento. Não tem encantamento. Só a arte da beleza, a beleza poética. Ali tá bonito, é lindinho, é bonito de ver, mas não tem nada, né? Seria igual aquela menina fútil que eu disse, linda, maravilhosa, de boquinha fechada, que abriu a boca, não tem nada. Urro, sapo, boi. Meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada, um assomo, o sapo taneiro. É a segunda vez que ele fala do sapo taneiro aqui, não é? Bom, depois eu volto. A grande arte é como o labor do joalheiro. Ele está falando aqui, ó, não é de Olavo Bilac, o poema que a gente leu antes? Ele falou do Olavo Bilac 2 vezes. Ele falou aqui, ó, o labor do joalheiro, que ele está se referindo àquele poema que a gente acabou de ler, que compara o poeta parnasiano com o joalheiro. E tem uma outra parte que a gente leu aqui também, que ele já fala disso. Cadê? Vem no começo? Aqui, ó, na terceira estrofe, ele fala o sapo tanoeiro. Aí, o sapo tanoeiro. Sapo tanoeiro é o Olavo Bilac, tá? Então, todas as vezes que ele fala sapo tanoeiro, ele está se referindo ao poeta Olavo Bilac. Que aí ele também fala sobre aquele poema. O sapo tanoeiro parnasiano, aguado, diz: meu cancioneiro, ele fala que ele é aguado. Não tem graça nenhuma, ó. É bem martelado. Que o próprio sapo fala que tem a forma legal, que ele começa, lembra, Júlia, na primeira estrofe do poema que você leu lá do Olavo Bilac, falando que ele martela como o escultor esculpe, né, a imagem de Zeus no mármore. Então, aqui ele está falando, tanto ele cita o Olavo Bilac nessa daqui, quanto ele cita aqui também, ó, a palavra arte é como um labor de joalheiro. Quando ele fala joalheiro, ele está se referindo àquele poema, se referindo ao Olavo Bilac. Então, toda vez que ele fala sapo tanoeiro, é o Olavo Bilac. Ou bem que estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta o martelo. Olha aí, falando do martelo de novo, de esculpir, aqui ele ainda fala sobre a joia, sobre esculpir, ele ainda está tirando uma no Olavo Bilac em cima daquele poema que nós lemos antes. Outros, agora está falando dos outros parnasianos, ó. Outros sapos pipa, um mal em si cabe. Falam pelas tripas, fala, não sai nada, né? Porque fala conteúdo. Olha aí o que eles ó. Sei, não sei, sabe? Sabe aquela indecisão? Não tem nada, não tem conteúdo. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo, sem glórias, sem fé, não pereu profundo e solitário é. Tá? Que soluças tu, trazido de frio, sapo cururu na beira do rio. Né? Ele tira eu adoro esse poema. Eu acho o máximo esse poema, porque ele começa... Porque o que acontece? A Semana de Arte Moderna, os parnasianos foram assistir.
quando os parnasianos ele na hora que declamou esse poema, teve, né, uns interpérios lá, eles foram vaiados, teve pessoas que levantaram e foram embora, tal. Os parnasianos se sentiram doloridos, né? Porque o cara tá tirando uma na cara deles assim, né? Bem, né? De uma forma como se pegasse ali uma faquinha de ponta e cutucasse. Então, ó, voltando um pouquinho. O primeiro poema que nós lemos é um poema parnasiano do Olavo Bilac, que é um dos maiores nomes do parnasianismo, tá? Ali é um poema como se fosse um manifesto parnasiano, porque ele explica o que é ser um poeta parnasiano. Esse segundo poema que nós lemos aqui foi um poema que abriu a Semana de Arte Moderna, foi escrito pelo Manuel Bandeira, não foi declamado pelo Manuel Bandeira, porque na ocasião ele estava doentado, foi declamado por outra pessoa. Deu um bururu no dia, porque era um poema tirando um sarro na cara dos caras parnasianos, falando, olha, vocês são uns nada. Essa poesia de vocês aí não tem conteúdo nenhum. É como se fosse um sapo esculachando. Não sai nada disso. Então, teve então, agora, vamos pensando nisso, né? Tanto para fazer a 5 e a 6, tanto no primeiro quanto no segundo, vamos fazer a 5 e a 6 aqui, e a 7 tem um outro poeminha do Olavo Bilac. Aponte um trecho do texto em que há referência no poema Profissão de Fé. Tem mais de um, né, gente? Eu até comentei, Júlia, lembra? Tem mais de um aqui que fala sobre o outro poema. Eu até comentei. Ó, a gente vai ter aqui... Deixa eu abrir aqui para voltar no poema. Está dobrado minha postura. Ó, lá no terceiro estrofe, tá lá. Meu cancioneiro é bem martelado. Lembra que ele fala de martelado? Que fala lá no comecinho que o escultor martela lá, né, para esculpir o... Aí tem também a parte que fala, ó, lá no meio, no penúltimo e no último também. Penúltimo e último estrofe. Ó, fala sobre o labor do joalheiro. E é tudo que fala no outro. A grande arte é como o labor do joalheiro, tá? Então, a grande arte como o labor do joalheiro. E aí embaixo ele fala de martelo de novo, ó. Tudo quanto é vário canta no martelo, né? Tá falando ali que o martelo também tá ali esculpindo as palavras, tá? Então, pode pegar... até tá entre aspas aí, porque não é dele, tá? Então, vocês podem pegar essa parte. A outra, ele cita, mas vocês podem pegar aí. A número 5 vai ser desde a grande arte como labor de joalheiro até martelo. Que é a parte que ele cita lá o outro poema. Tranquilo? Tranquilo, pessoas? Posso continuar aqui? Oi, Lili, a gente tá aqui. Tá bom. Ó, comente o trocadilho, reduzir sem danos a forma, tá? Gente, forma aqui, eu comentei com vocês, é o seguinte, forma está ligado à forma mesmo, tipo uma forma de bolo, tá? Quando você vai fazer um bolo, você pega uma forma redonda, o bolo vai sair redondo. E todos os bolos que você fizer naquela forma vão sair redondos. Então, sai tudo igualzinho. Então, a poesia deles é uma poesia cansativa, poesia chata, que ela vai sair tudo igual, não tem criatividade, não tem a beleza que a gente espera. Porque o que é? Poema é estrutura. Você tem uma estrutura para montar um poema, tá? Poesia é encantamento. Ele está querendo dizer que não tem encantamento, tá? Porque é como se fosse, igual eu comentei com a Júlia, como se fosse um carro de montagem lá. Você vai lá, né? Cada funcionário lá, eu lembrei até de um videozinho que eu vi do Charlie Chaplin. Legal, depois eu vou pegar aquele videozinho e mandar para vocês, tá? Então, a pessoa, ela faz lá por... aquele filme do Charlie Chaplin é uma crítica ao capitalismo.
Então, as pessoas trabalhando ali, né, em série, um só aperta um parafuso, o outro só coloca o parafuso, o outro aperta como fala? A porca no parafuso, o outro encaixa a peça, cada um faz alguma coisa, tá? Ali seria como, cada peça dessa seria como as palavras trabalhadas, tá? Só que, no final, vai ser um carro igualzinho ao outro. Então, é isso que ele quer dizer. No final, por mais que eles trabalhem as palavras, todas as poesias vão ficar parecidas. Ela não vai ter um encantamento de uma poesia que vai trabalhar com emocional, com lírico, ou mesmo que vai fazer uma crítica social, ela não tem aquele encantamento. Ela vai estar bela, bonita, porque as palavras vão estar ali todas rimando, com a métrica, mas ela não vai estar bonita. Então, deixa eu voltar aqui. Comente o trocadilho, reduzir sem danos a formas. Nossa, falta 2 minutinhos, eu preciso acabar isso daqui. Então, gente, o trocadilho é isso. É sobre a estética parnasiana, tá? Então, o trocadilho, ele está fazendo uma ironia sobre a estética parnasiana e querendo dizer que eles têm uma forma que sai tudo muito parecido aos poemas deles. Nossa, um minutinho para a gente fazer esse último aqui. Ó, esse poema do Olavo Bilac, como eu falei para vocês que nem tudo é ruim, tá? O poema dele é bom, tá? Esse poema dele tem um pouquinho de conteúdo. Não sei se eu deixo ele para a próxima, porque a gente tem 2 questões aqui. Ó, vamos ver se dá, porque eu tenho uma aula em sequência, vai quebrar outra aula. Uma tarde de outono, em frente ao mar, escancaro a janela sobre o jardim calado e as águas milho absorto, outono, rodopiando as folhas amarelas. Rolam, caem, viuvez, velhice, desconforto. Porque, belo navio, ao clarão das estrelas, visitastes este mar inabitado e mudo. Se logo, ao vir do vento, abristes ao vento as velas, se logo, ao vir da luz, abandonastes o porto. A água cantou, rodeava os beijos dos teus flancos, a espuma, desmanchada em riso, em flocos brancos. Mas chegastes à noite e fugistes como o sol. E eu olho o meu deserto e vejo o oceano triste e contemplo o lugar por onde tu sumistes, banhado no clarão nascente, Arerbol. Essa é bonita, essa é boa. Então eu falei, não dá para falar que tudo é ruim. O que acontece aqui, gente? Deu hora. Deixa a gente falar sobre essa, que é muito boa, num momento futuro, porque só tem esses 2 exercícios, a gente vai continuar falando do Olavo Bilac. Essa é uma poesia do Olavo Bilac. Deixa para a gente fazer isso. E vocês estão me devendo um exercício que vocês ficaram de fazer da frente 1, não foi? Peraí, deixa eu ver lá. Antes de eu começar aqui. Vocês ficaram de fazer o módulo 35, tá? Abrindo lá eu dei explicação, vocês ficaram de fazer os exercícios e corrigir com o professor do portal. Mandem para mim a foto desse módulo 35 pronto, e na próxima aula a gente continua falando sobre o Olavo Bilac, que não é de tudo ruim, tá? Beijinhos, então, tá? Depois eu mando a aula para vocês. Tchau!